Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 14, com o título Filhos. Com a palavra, a ministra de Jovens, Adelaide Silva. Pai, usa a boca da tua filha para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e hoje a gente vem trazer uma palavra muito boa, muito interessante para você. Para você, muitas vezes, que não se sente filho de Deus. Para você, muitas vezes, que se sente, às vezes, até sozinho, sozinha. Quantas vezes a gente procura amigos e amigas e nós não temos, não é verdade? A gente pensa, eu estou sozinho, estou sozinha. E, na verdade, nós não estamos sozinhos. Nós nos sentimos sozinhos. Por quê? Porque quando nós somos filhos de Deus, quando você já confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, quando você passa a fazer da família de Jesus, você jamais vai estar sozinho. Porque Jesus disse que estará conosco todos os dias até o fim dos séculos. Então ele está aqui agora, nesse momento, está aí comigo, está aí com você. Todavia, nós podemos nos sentir sozinhos quando nós nos afastamos de Deus. Como a parábola do filho pródigo, ele se afastou da casa do pai dele. Quantas vezes a gente não se afasta, não é mesmo? Nos afastamos da casa do nosso pai, nos afastamos da presença do pai. E quanto mais afastado do pai, mais nós nos sentimos sozinhos. Mas o pai está te olhando, ele está te vendo, ele sabe onde que você está. O filho pródigo também foi assim. Ele caiu em si e disse, vou retornar para a casa do meu pai. Com humildade e reconheceu. Então, amigos, você que está aí se sentindo sozinho, buscando amizade, e muitas vezes, jovens, a gente busca amizades que não são amizades boas. São amizades, até relacionamentos baseados numa carência. Você já se sentiu carente? Você já procurou uma amizade por carência e se decepcionou? Você já procurou um relacionamento por carência e se decepcionou? Você tinha noção que você era filho de Deus e você não se sentia completo? Porque quando a gente se sente filho de Deus, quando nós aceitamos a nossa filiação, nós nos sentimos completos, querido amigo, amiga, você que está me ouvindo aí. Por quê? Porque quando você se sente filho de Deus, você tem acesso. Você tem acesso à abundância, você tem acesso à casa, você tem autoridade, você é reconhecido. Por exemplo, você tem seu pai e sua mãe. Quando alguém que conhece teu pai e tua mãe fala de você, inclusive até o próprio inimigo, ele fala, olha, aí é filho de João, aí é filho de Maria. Na verdade, que bom a gente se sentir dessa forma. Mas muitas vezes, como eu falei, a gente acaba se afastando por causa da desobediência, por causa da dureza do nosso coração. Mas os filhos, eles obedecem ao pai e por isso eles colhem frutos. E onde são esses frutos? Tu imagina? No casamento, na profissão, na vida pessoal. Então, quando eu obedeço meu pai, eu passo a agir como ele planejou para mim. Uma vez, um colega falou, eu fiz tantos planos para meu filho, agora se ele vai seguir, já não é comigo, mas eu tenho planos para ele. Planos de pagar uma faculdade, de presentear com algo, de presentear com aquilo, mas vai depender muito do filho estar ali para ter acesso aqui. E muitas vezes a gente acaba se afastando e desobedece e procura fazer as coisas como a gente quer, porque nosso pai nos ama tanto que ele dá o livre-arbítrio. Ele dá o livre-arbítrio para mim, para você decidir que caminho, que escolhas você quer tomar. É uma forma de a gente mostrar o amor na pessoa, é a gente decidir ficar por livre e espontânea vontade. Então, quando eu decido obedecer a Deus de coração e decido ficar do lado dele, confiar nele, eu entrego para ele tudo aquilo que para mim é importante, que é prioridade, entrego a minha vida, as minhas escolhas, as minhas decisões,
Eu estou demonstrando uma confiança e o teu pai vai te retornar isso. Agora, quando eu decido agir como uma pessoa que nem é filha de Deus, olha, isso me lembra uma história real que aconteceu comigo. Hoje, eu moro em um estado com meu pai, mas logo que eu cheguei aqui, eu queria estar andando sozinha, sabe? Eu queria ser aquela fortuna e tal. Eu queria, quantas vezes a gente não quer, a gente quer vencer pelo nosso próprio braço. Então, eu lembro que nessa época, eu queria construir toda a minha história só, tendo a oportunidade de ser chamada de filha do Wilson, que é o nome do meu pai. Mas demorou alguns meses, aí uns 2 anos e pouco, para eu cair na real como filho pródigo. Caiu aquelas vezes e falei assim, não, eu vou me chegar com meu pai. Normalmente só acontece quando a gente já errou bastante e a gente agora eu vou acertar, agora eu preciso reconhecer, hoje eu quero apenas viver. Na verdade, o que o filho pródigo queria? Ele queria apenas comer. Ele foi para trás do pai dele por causa de bens materiais, ele queria pão. Então, qual é a tua necessidade hoje, jovem? Qual é a tua necessidade? Tua necessidade é financeira? É profissional? É carência? É emocional? É sentimental? É amizade? É relacionamento? Qual é a tua carência? O teu pai, ele é abundante. Deus, ele é um Deus de abundância. Quando o filho pródigo caiu em si, ele falou assim, eu vou para casa do meu pai, que lá os empregados têm abundância de pão. Olha só. Então, ele tomou uma ação ali racional. Ele, na casa do meu pai, tem abundância de pão, então eu vou para lá. E seja qual for a tua necessidade, o teu pai tem abundância daquilo que você quer, daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. Então, essa mensagem é para você que está escutando aí. Para você que sente uma escassez em alguma área da sua vida. Quantas pessoas procuram relacionamentos por motivos errados, buscando aquilo que só Deus tem. Lembre que aquela pessoa, seja um amigo, uma amiga, um relacionamento, um namoro, um casamento, aquela pessoa precisa de Deus tanto quanto você. Porque todos nós somos pós. Já pensou se a vida fosse perfeita? Por que a gente ia clamar ao Senhor? As adversidades da vida, elas existem para que a gente busque o Senhor, que a gente demonstre um relacionamento, uma fidelidade, a gente converse com Ele, a gente peça orientação, peça socorro, peça livramento, e Ele vem com poder e age na nossa vida. Porque se tudo estivesse tão bom, a gente ia adorar e agradecer, mas não íamos muitas vezes ver o sobrenatural do Senhor, de Deus na nossa vida. Então, por isso, jovem, é tão importante a gente até passar por situações de adversidade. Mas essa situação de adversidade, ela não vem para te machucar, para te acabar. Ela vem para te buscar o teu pai, para te se aproximar dele como filho pródigo. A palavra de hoje, que está em Pedro, capítulo 1, versículo 14, 1 Pedro, capítulo 1, fala que os filhos, eles obedecem. Os filhos obedecem. Por quê? Porque os filhos são parecidos com os pais. Os filhos são parecidos com os pais. Tem gente que quando me vê, fala assim, nossa, tu é muito parecido com tua mãe, tu é muito parecido com teu pai. Olha só, é a mesma coisa com Deus, jovem. É a mesma coisa com Deus. Nós devemos ser parecidos com o nosso pai. E aí, viver uma vida de sobrenatural. Viver uma vida, um casamento sobrenatural. Para você que é jovem, a palavra de Deus diz que nós devemos nos guardar para o nosso casamento. Olha só. Hoje eu estava estudando uma pregação e lá o homem que falava, ele era filho de pastor. E na época, quando ele era jovem, ele falava que muitas meninas mandavam cartinha para ele porque ele era filho do pastor. Só que ele quis, sabe quem? Aquela moça que se guardava de todos que mandavam cartinha, de todas as bonitas. Ele queria aquela que esperava o marido, aquela que esperava no Senhor, aquela que se guardava para o seu marido. Olha só. E muitas vezes a gente não tem essa noção, é por isso que a palavra de Deus já não está nos dizendo. Ou seja, nós não precisamos muitas vezes entender, porque nós somos filhos, somos pequeninos. Mas o Senhor sabe, quando Deus fala que o jovem deve se guardar para o casamento, é um porquê. É porque os homens, assim, muitas vezes, principalmente quando está falando do ambiente cristão,
eles têm interesse mais por mulheres que têm comportamento ético, comportamento moral. Essas são as mulheres que eles querem casar. Mulheres que são bondosas, amorosas, respeitadoras aos pais, que são focadas na família, no trabalho. Só que, jovem, isso não é o que a gente vê no mundo. O que a gente vê hoje no mundo? A gente vê uma exposição do corpo, um comportamento grosseiro, um comportamento muitas vezes agressivo, um comportamento que vai totalmente contra a palavra do Senhor. Aí, jovem, você fala, ainda não casei. Ou você, jovem, que deseja casar. A dica que eu vou te dar, siga a orientação do teu pai, porque o teu pai sabe o que é melhor para você. O teu pai já sabe, ele já viu lá na frente, ele já sabe qual é o melhor caminho. É por isso que está lá na palavra. Está lá na palavra. Então, quando nós obedecemos ao nosso pai, quando a gente faz aquilo que ele disse para a gente fazer, ele está fazendo, não é para nosso mal, ele está fazendo para o nosso bem. Ele está fazendo isso para nos guardar, para nos proteger, porque ele quer o excelente para a gente. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos nos guardar para o nosso marido, é porque Deus sabe que quando a gente tem um comportamento, nós vamos ser, muitas vezes, aquela pessoa que todos vão privilegiar, vão priorizar. E aí esse jovem, ele era filho de pastor, e aí ele recebia muitas cartinhas, muitas meninas davam em cima dele na época. Só que daquelas meninas que estavam todas olhando para ele, ele olhava para uma que estava adorando o Senhor, para uma que estava se entregando ao Senhor. Então, olha só a espiritualidade daquela moça. Aquela ali é uma boa mulher para casar. Aquela mulher se guarda, ela não fica andando com outras meninas ali que ficam todo tempo me mandando cartinha. Então, jovem, isso é para a gente refletir hoje. É claro que o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É por isso que a gente vai ver no mundo tantos comportamentos diferentes daquilo que está na palavra do Senhor. Mas não é que você é diferente, é porque o mundo jaz no maligno. E para que nós possamos ter uma vida mais próspera, mais abundante, nós precisamos ser como Josué, ser forte e corajoso. O Senhor, a palavra de Deus diz que a mulher prudente é enviada do Senhor. Olha para os rapazes aí. A mulher prudente enviada do Senhor. Que a mulher que é prudente, ela é dada a você, jovem, pelo Senhor. O que é uma mulher prudente? É uma mulher que faz bem ao marido, é uma mulher que administra bem as finanças, é uma mulher que tem um comportamento moral, é uma mulher que glorifica a Deus nas suas atitudes, glorifica o seu marido, honra o seu marido e honra a Deus nas suas atitudes. Então, se você é jovem, não sei que idade você tem, mas você pensa em casar, esta é uma palavra para você. É uma das maiores e melhores palavras que você talvez venha escutar. Porque é uma palavra que vem do trono do céu para você, do seu paizinho. Ele quer o melhor para você. Ele quer uma vida próspera, abundante. Ele quer para você um bom casamento. Ele quer que você seja tratada como filha do rei. O filho do rei. E como é que o filho e a filha do rei é tratado? Como um príncipe, como princesa. Não como qualquer pessoa. Você é príncipe, você é princesa. Então, nós devemos agir dessa forma. Aí você fala assim, Adelaide, eu já fui tão maltratada, já fui tão maltratada nessa vida. Não é verdade? Quantas vezes nós já fomos maltratados? Mas o Senhor, Ele cura. Como eu falei, se não houver adversidade, a gente não vê milagres. O bom da adversidade, todos os milagres que foram feitos na Bíblia, era porque havia uma adversidade. Se não houvesse aquela necessidade de milagre, não haveria. Então, clame, jovem, para você, para a sua família, um milagre. Clame um milagre. Busque um milagre e você certamente receberá. Porque aquele que bate, a porta se abre. Então, esta mensagem é para você que deseja ter uma vida próspera, abundante, uma vida de filhos, como é o tema dessa palavra. Uma vida de príncipe e princesa. Siga os caminhos. Quando você olhar para o mundo que jaz no maligno, você vai ver atitudes totalmente contrárias do que diz a Bíblia. Mas olha só, não se engane. Os teus olhos precisam estar limpos, para receber as bênçãos que o Senhor já planejou para você. Como aquele meu colega lá atrás falou, Adelaide, eu planejei uma vida boa para o meu filho. Agora, se ele vai ter essa vida, depende dele, da obediência dele, se ele vai querer segui-la.
Jovens, quando eu falo de obediência, eu não digo para você ser 100%, porque na palavra de Deus não existe ninguém que é 100%, que não existe quem não cometa pecado. Porque a palavra de Deus diz que todos cometeram pecado, todos carecem da glória de Deus. Todavia, se você é filho de Deus, você vai errar e vai confiar nele. Pai, eu errei, preciso da tua ajuda. Pai, me ensina o caminho. Pai, eu não quero que as minhas atitudes venham de mim. Vem de ti, Senhor. Eu errei. Está aqui nas tuas mãos, Senhor, meu erro. Eu não quero resolver isso sozinha, Senhor. Me ajuda a resolver. Olha só. É para um pai chegar assim e um filho falar assim para ele: Pai, eu preciso da tua ajuda, eu errei. Me ajuda, Pai. Eu errei. Está aqui meu erro. Eu não quero resolver isso sozinha, Pai. Está aqui. Resolve para mim. Eu confio em ti, confio no teu perdão. Que maravilha, né? Que bom, né? Olha só, imagine as crianças que estão brincando na rua, jogando bola na frente de casa e de repente a bola pula para o quintal do vizinho e quebra um vaso. Aí aquela criança pode agir de duas formas. Ela pode tentar ela mesma resolver os cacos, ela mesma tentar colar aqueles cacos e de repente até um cachorro correr atrás dela, ela se machucar e cair. Ou ela pode chegar pro pai dela: Pai, mãe, eu errei, estava jogando bola, me ajuda. O que aquele pai vai resolver? Vai acolher a criança e vai comprar um outro vaso e resolve. Mas muitas vezes a gente quer resolver as coisas sozinho, né? A gente faz as coisas, quebra o vaso, que representa aí o pecado, e a gente tenta resolver tudo sozinho com as nossas mãos. Mas o Senhor está ali, Ele está te vendo, chama Ele para resolver para você. Tá? Esta é a palavra de hoje, jovem. Você que é filho e filha. Se você ainda não se sente filho de Deus, eu convido você a clamar ao Senhor, a buscar Ele e dizer: eu quero ser tua filha, eu quero fazer parte da tua família. Esta é a palavra de hoje, jovem. Que Deus te abençoe com muita graça, com muita sabedoria, muita prosperidade e abundância. Que os teus caminhos sejam caminhos agradáveis ao Senhor. Os teus pensamentos e o meditar do teu coração. Boa noite.